muito forte. Pra quem não sabe aqui, eu tenho sérios problemas com ansiedade. E eu não fui, digamos assim, totalmente grato pelo que ele fez aquele dia nesse evento, então eu estou agradecendo ele aqui na frente de todos vocês, justamente porque isso é ser uma pessoa foda, isso é se conectar, isso é estar disposto, e isso é muito além do networking, que é o que a gente vai passar aqui hoje. Então agora, sem mais delongas, para falar sobre posicionamento, sobre branding e fazer o posicionamento de vocês aumentar de nível, ele que veio diretamente de Barueri, Alphaville, o retratista mais cobiçado dessa cidade, também retratista de vários milionários do marketing digital, recebam com uma salva de palmas, Leonardo Queiroz! Boa tarde, né? Boa tarde, pessoal, tudo bom? Bom, pessoal, da forma que eu fiz essa arte de última hora, eu vou fazer minha palestra assim, tá? Então, a minha palestra ela vai ser algo mais leve. Eu não trouxe os slides, eu vou fazer algo em cima das dores. Só para entender um pouco mais, o meu trabalho sobre posicionamento, eu trabalho ajudando as pessoas a encontrar sua autenticidade, sua identidade. Porque eu entendo que todo mundo tem um legado. Eu sou cristão, não sei se todo mundo aqui é cristão. Eu sou cristão e na Bíblia mesmo fala, né, que nós poderemos fazer obras iguais a Jesus ou até maiores do que Ele. Então todos nós já temos isso dentro da gente. Só que o maior erro das pessoas hoje é que elas se comparam demais com outras pessoas, né? E as redes sociais estão aí para isso. Não sei se vocês sabem, né, se vocês já pararam para pensar. Mas as redes sociais, tirando as drogas, é o único local que chama os seus clientes de usuários. Só são as redes sociais e as drogas, entende? Então, assim, as redes sociais elas são uma ferramenta incrível para você realmente fazer muito dinheiro, fazer muitos contatos e ajudar muitas pessoas. Mas o problema não é a ferramenta, é como você usa. Então, a ferramenta você pode usar ela para impactar a vida de muita gente ou simplesmente para ser impactado ou o pior, né? Que é você realmente se tornar viciado, ficar passando o seu tempo. E eu não estou julgando ninguém não, porque eu também tenho os meus momentos ali de ficar passando Reels, quando você vai ver, passou ali meia hora, 1 hora, só vendo Reels. Então, a gente tem que começar a ter esse controle, sabe? E quando a gente fala principalmente em Instagram, as redes sociais, principalmente Instagram, elas mostram muito uma vida utópica. Quando você começa a se comparar com essas pessoas nas redes sociais, você sempre vai enxergar defeitos onde não tem, em você mesmo, nas pessoas à sua volta. Por isso que eu acho que o posicionamento mesmo, ele é muito importante. Eu sou retratista. Alguém sabe a diferença de retratista para fotógrafo? Calma, eu sou uma pessoa só. Vou falar para vocês, tá? Eu sei que muita gente quer falar, mas a diferença de retratista para fotógrafo é que o fotógrafo é mais a captura de um momento. Então a gente está aqui no evento, né? Está na imersão, alguém chegou aqui e tirou uma foto. Essa pessoa tirou essa foto, ela guardou esse momento. Esse momento pode ser eternizado. Daqui 50, 100, 200 anos, a pessoa vai ver aquela foto e vai, né, entender mais ou menos o que estava acontecendo. E a pessoa que estava ali na foto, ela vai lembrar de tudo. Só que o retrato, ele é muito mais sobre quem é você. Ele é muito mais sobre a sua essência. O celular, né, quem tem iPhone vai entender muito fácil. O celular tem o modo retrato e o modo fotografia. O modo fotografia, ele vai pegar tudo que está na sua frente e ele vai capturar aquilo. O modo retrato, ele embaça tudo e foca só em você. Então, retrato é isso, é mostrar quem é você. E esse é o meu trabalho. E eu acho que essa questão do posicionamento é muito importante, porque eu sou retratista, eu comecei a trabalhar com isso no ano passado. Então, tem menos de 2 anos. E eu morei em Alphaville, São Paulo, Alphaville, sou de Rondônia, do lado do Acre. Morei 12 anos no Acre, lá com os dinossauros. Depois passei uns 15 anos em Rondônia. E eu ia praticamente desde o ano passado, todo mês, para São Paulo, para Alphaville, porque ali tá os clientes que eu via que precisavam do meu trabalho e que entendiam a importância. O trabalho que eu ia ter para mudar a mentalidade da galera da minha cidade ia ser muito mais difícil do que eu trabalhar o meu posicionamento para poder vender para a galera, entendeu? Dentro de Alphaville. Só que assim, quando a gente fala de Porto Velho, não sei, alguém aqui conhece Rondônia? Já foi em Rondônia? Mas já foi? Eu sou de lá. Meu Deus, sério mesmo? De onde? De Ariquemes. Ah, do interior. Minha esposa é de Ariquemes. Sério? Minha esposa é de Ariquemes. Olha só, sempre tem
Só que então você sabe, Porto Velho, para qualquer lugar do Brasil, a passagem é mais cara do que você ir para fora do Brasil. Então assim, tinha passagem que eu pagava R$4.000 para ir em São Paulo e voltar. Na época, no ano passado, eu não conseguia entregar a qualidade que eu entrego hoje. Então meu preço não era o preço que é hoje. Então às vezes eu fazia a viagem e acabava sendo um prejuízo, mesmo atendendo o cliente, sabe? Porque tem hotel, quando a gente fala em Alphaville é caríssimo. Hotel é caro, pão é caro, café é caro, sabe? Tudo é caro. Primeira vez que eu fui lá, fui na padaria, falei, não, me vê um cafezinho, R$20. Não, só o café, a comida não, um cafezinho, R$20, pelo amor de Deus, gente. Então assim, você começa a se adaptar. Só que é aquela questão, você está em um local que dá muito dinheiro. Ali a gente fala que é o principal polo, o pessoal fala que é o Vale do Silício do Brasil. Então a galera ali está sempre avançando muito no tempo. Só que ao mesmo tempo que ali dá muito dinheiro para quem tem um produto bom, ali você também tem que investir muito dinheiro para estar ali dentro. Só que eu comecei a ver pelo valor que eu gastava em passagem, longe da minha filha, tenho uma filha de 2 anos, aí eu falei, não vale a pena. Trouxe minha esposa, trouxe minha filha, fomos morar lá. E é engraçado porque eu passei 1 ano e 2 meses indo para Alphaville, né, trabalhar e iniciar um posicionamento. Não só na minha carreira em Alphaville, mas na minha carreira. Porque eu comecei a retratar no ano passado. Já tinha trabalhado com edição, foto por hobby, mas nunca tinha trabalhado sério. Mas a importância do posicionamento é esse. Eu consegui juntar tudo que eu fiz na minha vida e consegui agregar valor no meu trabalho, para não ser só mais um retratista. E isso é tão importante porque já no ano passado eu me tornei um dos primeiros, né, um dos melhores retratistas de Alphaville, e hoje eu sou o melhor retratista de São Paulo. Então assim, chegar nesse ponto é realmente você entender quem você é. Muitas pessoas, quando vão se posicionar, elas olham o concorrente para enxergar as dores que ela tem que entrar. O que ele não faz que eu posso fazer? Isso está correto. Só que se você pensa no seu posicionamento só querendo cobrir o que o outro não está fazendo, você está esquecendo do que você faz bem. Porque muitas vezes é aquilo que o outro já está fazendo, mas que você vai fazer muito melhor. Então é realmente saber, não, o que eu faço de diferente que as outras pessoas não fazem? O que eu amo fazer? Né? A próxima palestra, eu acho que é a próxima, Luan? Do Cris? A próxima palestra que vai ser do Cris é exatamente sobre isso, como, né, remunerar seus hobbies. E eu até comecei com ele, que é legal, nunca tinha achado alguém que fala sobre isso, mas quando eu comecei a palestrar, em 2017, eu palestrava, o nome da minha palestra era Negócio do Zero. E eu palestrei muito em São Paulo, muito lá no Norte. E eu palestrava muito sobre como remunerar seus hobbies, né? Negócios do zero, transformar o que você gosta em hobby. E isso que ele vai falar é muito legal. Porque às vezes você está querendo, não, mas eu vou ser médico porque dá dinheiro, eu vou ser advogado porque dá dinheiro, eu vou ser engenheiro porque dá dinheiro. Cara, o que dá dinheiro é que você se destaca, independente. Mas o que dá mais dinheiro, o médico ou um professor? Não é o médico, depende. Se o professor, o cara vai para Harvard dar palestra, aí para Stanford. Então assim, você se destaca em algo, você vai ganhar dinheiro, você vai ser remunerado. O nosso foco tem que ser o quê? O que eu gosto de fazer, o que eu amo e quanto eu transformo. O dinheiro é consequência. Eu sou muito do pensamento que quanto mais você serve, mais você é servido. E o dinheiro é uma forma de ser servido. Porque muita gente fala, mais dinheiro não traz felicidade, mais dinheiro isso, dinheiro aquilo, beleza, mas se uma pessoa da sua família ficar doente, você precisar de 50 mil, você não tem dinheiro, você vai ver que o dinheiro traz felicidade. Exato, o dinheiro ele não é felicidade, mas você precisa de dinheiro na sua vida inteira. E a gente tem que começar a entender isso, porque eu, muitas vezes, por ser meio, não é nem legal, é ser besta mesmo, eu não valorizava o meu trabalho e eu acabei deixando de fazer muita coisa ao longo da vida porque eu não era remunerado da forma correta que eu deveria, mas porque eu não me posicionava. Por isso a importância do posicionamento. Galera, alguém tem alguma pergunta? Não, fala uma pergunta aí, pelo amor de Deus, gente. Bora participar. Fala um trabalho aí, alguém que tem algum trabalho que tem uma certa dificuldade. Se não levantar a mão, eu vou escolher, gente. Léo, então... Pode falar. Seu nome? Vivian. Vivian. Então, assim, dicas para ter mais clareza em relação a isso. Porque às vezes você está numa situação e você não enxerga, entendeu? Como ter mais clareza? Perfeito. Mas quando você diz ter mais clareza, é ter mais clareza em relação ao seu profissional ou você mesmo, pessoa? Do que, de fato, eu posso contribuir dentro das minhas
Você trabalha com o que hoje? Hoje eu sou professora. Professora, perfeito. Professora de? Ciências, projeto de vida. Projeto de vida? Isso. Como assim? É uma disciplina. Sério? Sim, eu sou instrutora de yoga. É uma disciplina da nova geração. Eu tive também, cara. Aí, ó, Da viu? nova geração. Oh, gostei, gostei. E outra, até uma boa você dar essa dica para eu levar para lá, porque a proposta é que os alunos tenham o seu próprio projeto de vida. Perfeito. Ó, vou te citar até um exemplo. Depois a gente volta pro seu aqui. Você conhece a Mari Coelho? Não. Conhece o Joel J? Sim. Perfeito. Já retratei o Joel também. Que bom. E eu cheguei no Joel por causa da Mari Coelho, que ela é sócia dele. A Mari, ela era professora de matemática. Então ela era professora de matemática, só que ela sempre gostou de poesia. Só que meio que na cabeça dela não casava, entendeu? Eu sou professora de matemática, mas eu gosto de poesia. O que tem a ver uma coisa com a outra? E não fui eu, uma vez ela conversando com uma pessoa, ela falando que ela queria fazer algo a mais no mundo, queria, sabe, impactar de uma outra forma, que ela não estava se encontrando. O cara falou, o que você gosta de fazer desde que você é criança? Quando você pensa uma coisa que você gosta de fazer? Ela falou, poesia. Ele falou, então tá aí. Não, mas primeiro, poesia não dá dinheiro. E segundo, que eu sou professor de matemática, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí ela falou, não, beleza, mas o que além, junto com poesia, pensa junto com isso, o que você é boa, o que você gosta de fazer, você é boa. Ela, eu gosto de fazer resumos, eu gosto de metodificar as coisas. Ele começa por aí. Resumindo, pra gente não ir muito longe na história da Mari, hoje a Mari, ela é número 1 em metodificação no Brasil. Então, ela cria métodos para as pessoas. Se você tem uma palestra, você tem um produto, ela cria o seu método e cria a apostila com todo o design, com a equipe dela. Ela cobra 95 mil para fazer isso. E ela também faz livros. O livro dela hoje é 35 mil para você fazer um livro com ela. Ela que fez os livros do Pablo Marçal, Joel J, Davi Braga. Todo mundo, assim, esses tops do digital, foi ela que fez. Mas para isso, ela primeiro precisou olhar para dentro, sabe? Então, assim, tem 3 coisas que são muito importantes você parar para pensar. Primeira coisa, o que eu faço? Quando eu falo o que eu faço, é o que você faz hoje e o que você gostaria de fazer. Segundo, quem que você ajuda? Quem que você ajuda hoje? Hoje você está mais focado nos alunos, né? Mas tem essa parte do projeto de vida, é com alunos também ou é com adultos? Ou é com alunos também ou os dois? Alunos também. Perfeito, com os adolescentes também. Beleza, aí você vai pegar quem que você já ajuda, que é os adolescentes, e que você também gostaria de ajudar. E no terceiro você vai colocar qual que é o seu diferencial. Se você entendendo o que é o seu diferencial, você começa a procurar outros meios. Às vezes você trabalha com isso, mas é igual eu falei, tem algo ali dentro que você gosta de fazer que foi meio que escondido ao longo do tempo. Eu sou formado em engenharia civil, tenho formação, mas nunca construí uma casinha de cachorro. E eu não tenho coragem, porque eu sei que vai acabar matando o cachorro que a casinha cair, porque eu nunca dei seguimento, entende? Eu não fico feliz por isso, tá? Eu não falo isso com orgulho, muito pelo contrário. Mas eu entrei nisso sem querer, sem eu querer, porque meu pai obrigou. Então, assim, eu sempre fui muito bom em matemática, então eu consegui empurrar com a barriga, mas não era o que eu queria. Então, não foram 5 anos e meio, porque deu uma reprovadinha, demorou mais 6 meses. Mas não foram só 5 anos e meio perdidos. Mas poderiam ter sido aproveitados melhores, sabe? Mas por quê? Porque eu ainda não tinha descoberto a minha identidade. E por que hoje eu entrei no retrato? Por que eu sou retratista? Ao longo da minha vida, eu sempre tive muita dificuldade com 3 coisas. Problema com a autoestima baixa, ansiedade e depressão. Esses problemas sempre me atrapalharam na minha vida. E foi por meio do retrato que eu consegui trabalhar isso. E foi por meio do retrato que eu encontrei Deus, que eu era ateu antes. Então, assim, o retrato ele mudou muito a minha vida. E Deus sempre bateu muito na porta comigo para eu entrar nessa área. Só que eu sempre fugi. Porque vinham as pessoas, fotógrafo não dá dinheiro, fotógrafo vai morrer de fome, vai não sei o que, vai não sei o que. E é isso que eu acabei de falar, sabe? Realmente, você parar para pensar, lá em Alphaville mesmo, o que aparece patrocinado no meu celular todo dia, sessão de fotos R$100, sessão com 20 fotos por R$200. Hoje o meu pacote mais barato é 5 mil. É de 5 a 20, pacote padrão, e tem um pacote personalizado. Mas essa é a questão. Não é quanto você cobra, é quanto você entrega, sabe? Então,
eu acho que o primeiro passo para você é olhar para dentro e ver o que você ama fazer, o que você gosta de fazer. Como que isso você consegue fazer para ajudar as outras pessoas? Porque não existe produto caro. Eu estava falando até com o Cris está ali. Estava falando com o Cris agora, que eu fiz um trabalho com o Davi Braga, por exemplo. O Davi Braga é filho do João Kepler. E a gente criou um produto dele que é R$1 milhão. O Davi tem 22 anos, gente. 22 anos. E ele já vende mentoria de R$1 milhão. Tem noção? É muito dinheiro. Mas assim, você fala, pô, mas quem é o doente que paga R$1 milhão? O cara que paga 1 e volta 10, que volta 20 milhões. Então assim, não é errado você pagar muito se você recebe por isso. Tem muita diferença entre gasto e investimento. Tem muita diferença. Se a pessoa me contrata, eu tenho que entregar no mínimo 2, 3, 5 vezes de valor de volta para essa pessoa, senão estou fazendo trabalho errado. Por que eu me destaquei em Alphaville? Porque muita gente vendia, mas pouca gente entregava. E para a pessoa fazer retrato comigo, ela não consegue, eu quero só fazer umas fotos. Eu falo, beleza, vou te indicar uma pessoa. Eu indico um parceiro, indico um amigo, porque o meu trabalho vai muito além disso. Para retratar, eu tenho que conhecer. Como é que eu vou retratar, que nem você, como é que eu vou retratar a sua essência se eu não te conhecer como pessoa, a sua história? Então eu tenho que conhecer a sua vida, conhecer você na sua profissão, conhecer suas metas, seus objetivos, desenhar um posicionamento com você. No final, os retratos eu vou materializar tudo que a gente construiu na imagem, entende? Então é um trabalho diferente. Aí muita gente fala, mas isso aí é gourmetizar, é igual fazer, sei lá, bolo de chocolate sem açúcar, cobra R$20 a mais, cobra R$30. Não, é realmente você entregando um trabalho de qualidade, porque o quanto você entrega e quanto você transforma. Se um fotógrafo que cobra R$200, ele vai lá e faz foto, não estou falando mal do trabalho dele, é um trabalho muito bom, um trabalho bem acessível para quem precisa de fotos, mas não tem como comparar os trabalhos. E você entende isso quando você começa a se aprofundar. E eu falo isso porque eu era muito escasso, ainda sou um pouco escasso, mas eu era muito escasso. Então assim, eu não tinha coragem, por exemplo, de pagar, sei lá, R$80, R$100 no jantar para conhecer uma pessoa. Falava, não, inventava desculpa e não ia. Só que às vezes é aqueles R$100 que eu investi num jantar, uma experiência incrível, e encontrar um cliente, um sócio, um parceiro. O Vitor mesmo, que está com sobretudo aí, com a minha câmera na mão. O Vitor, a gente se conheceu, o cara só estuda doutrinação. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. É um menino extremamente inteligente. E eu enxerguei isso nele muito cedo, sabe? Ele estuda muito sobre essa questão de doutrinação, realmente estudou história de Hitler, Stalin, Karl Marx. Calma, mas ele não é maluco, entendeu? Como algumas pessoas. Um pouco maluco, um pouco. Mas ele estuda para entender como que funciona a mente das pessoas. E como que você pode alinhar isso com um posicionamento para você atrair o público que você quer. Entendeu? Poder engajar as pessoas, fidelizar os seus clientes. Então, cara, depois que a gente começou a conversar, eu já falei, Vitor, vem trabalhar comigo. Vamos trabalhar junto. Porque é um cara muito inteligente. E às vezes a gente está do lado de uma pessoa que é muito inteligente, só que a gente acaba nem perguntando o que ela faz. Isso eu falo no geral. Às vezes numa padaria, num evento, numa escola, num trabalho, num café. Às vezes está uma pessoa do lado que pode ser um futuro cliente, pode ter uma solução para um problema seu, pode ser um sócio, só que por a gente não conversar, a gente acaba perdendo. E essa parte do network vai ser falada mais tarde, mas uma dica que eu dou para isso é você ser mais, quem fala muito isso é o Pablo, né? Você ser interessante, não interesseiro. Então, quando você agrega valor para as pessoas, automaticamente gera o gatilho que a gente chama de gatilho da reciprocidade. Tenho certeza que algumas pessoas aqui já ouviram falar disso. Então, você entrega valor e a pessoa ela sente na obrigação de entregar valor de volta. Entende? Que nem o próprio Luan, que eu abri o evento, nunca me agradeceu. Mas que agora, ele foi e me agradeceu na frente de vocês. Então, o que? Isso é reciprocidade. Eu não fiz de proposta para receber um agradecimento. Eu estou falando. Isso gerou por quê? Por causa da reciprocidade. E isso é com pequenas coisas, tá, gente? Às vezes você trabalha no... Mudou minha cabeça? Mudou. Ah, tá. Achei que eu estava ficando doido, desculpa. Mas, às vezes você trabalha com serviço e uma pequena coisa vai fazer toda a diferença. Exemplo, tá? O cliente chegou, você falou, pô, você aceita um café, uma água, você disse, não, pode deixar que eu pego para você. Só aí você vai quebrar um gelo absurdo. E o cara vai falar, nossa, eu não estou acostumado com esse atendimento. É uma coisa simples, sabe?
tem clientes meus que eles querem agregar mais valor, que eles querem ser enxergados numa percepção de valor maior. Meu trabalho é percepção de valor, que às vezes a gente vai ter que tirar um pouco do lucro dele, que ele ganha, investir mais em experiência, entregar algo a mais junto com o produto. Só que essa entrega vai fazer toda a diferença, porque esse cliente vai trazer mais 10, mais 5 clientes que vão comprar. Porque fala, cara, ele me prometeu A, entregou A, B, C, D e E. Então olha a diferença que isso faz. Mas o problema é que eu vejo hoje, não é nem tanto você entregar mais, de verdade. O problema é que as pessoas não conseguem metodificar o que tem, que a gente também trabalha com isso, não conseguem ter clareza do que elas fazem e como elas fazem, para poder vender isso. E o problema é que as pessoas não se valorizam como deveriam. A maioria das pessoas acham que as pessoas se valorizam demais, mas é o contrário. A maioria das pessoas se valoriza muito pouco. E normalmente as pessoas que se valorizam demais, conhecendo de dentro ali, da nata ali, dos caras que mais fala, mais vende, é que as pessoas que falam mais e acreditam mais em si, elas não entregam tanto. Mas por que elas fazem isso? Porque as pessoas que realmente querem transformar a vida de outras pessoas não estão tendo coragem de falar. Então, por isso a importância do posicionamento. O posicionamento, o retrato, claro, ele vai mostrar para as pessoas uma versão de você que às vezes você não enxerga. Só que isso, inicialmente, começa de dentro. Porque você tem que confiar em si mesmo, você tem que acreditar em si mesmo, e aí, para depois outras pessoas começarem a acreditar em você. Por isso que eu acho que o retrato é tão legal. É consequência que a gente fala, eu comecei a cobrar mais, comecei a vender mais, isso aí. Só que para mim o o depoimento que eu mais gosto é quando a pessoa chega para mim e fala, cara, toda vez que eu estou triste, eu deixo na capa do meu celular o retrato que você fez, eu olho e falo, eu sou essa pessoa, não sou o cara que eu estou me sentindo agora como fracassado. E isso para mim é a melhor coisa do mundo. Porque quando você ganha confiança em si, as outras coisas não abalam, sabe? Não vou dizer que você vira um homem de ferro da vida, mas você se abala muito menos, porque você sabe quem você é. Alguém tem mais alguma pergunta? Vamos fazer? Opa. O seu trabalho em específico, era bem nesse ponto mesmo que eu queria chegar. Qual que é a maior dor que a pessoa tem, que ela fala assim, eu preciso muito do seu serviço? Qual o momento que ela chega? É um momento em que ela não se encontra, um momento que ela fala, eu quero gerar mais leads? Tem 2 momentos específicos, pegando 90% dos meus clientes. Um é estagnação, a pessoa estagnou. A pessoa, ela estava vendendo bem, ela ganha bastante dinheiro, mas ela não consegue ultrapassar aquilo. Fala, cara, eu não consigo mais clientes do que isso. Ou então, não consigo faturar mais do que isso. Mesmo que seja, eu estou faturando 5 milhões, mas eu não consigo passar de 5. O que está acontecendo? Então, às vezes ela estagnou no ponto, por quê? Porque ela não está enxergando a mais dentro de si mesma. Ela limitou a mente dela. Então, por isso que eu falo que o posicionamento ele sempre é interno. Porque se você não acredita em si, as outras pessoas não vão acreditar. Então, o primeiro ponto é a estagnação. E o segundo é o medo de concorrência, a briga pelo preço. É diferenciação. Então, assim, a pessoa ela está brigando por preço. Quando a pessoa está brigando por preço, não tem problema, tá? Não tem problema brigar por preço. Só que você limita muito o seu poder. Vou citar um exemplo. Todo mundo aqui ou trabalha com alguma coisa, ou já trabalhou com alguma coisa, ou quer trabalhar com alguma coisa. Mas se vocês pudessem escolher o produto ou serviço de vocês para ser uma Ferrari ou um Celta, um Gol, pronto, um Gol ou uma Ferrari, quem aqui gostaria que seu produto fosse um Gol? Levanta a mão. Beleza. Quem gostaria que fosse uma Ferrari? Levanta a mão. Não, tem umas 6 pessoas aí que não queriam que fosse nada, gente. Vamos lá, gente. Vamos querer alguma coisa da vida, pessoal. Pra Bagulho é colocar, Audi. Bagulho é Audi. Tá, vamos pra Audi. Mas tá. Uma pessoa falou de Gol, o resto falou de Ferrari. Por quê? Quando a gente fala de Ferrari, é um produto que a gente está falando de mais 7 dígitos, produto de milhões. O Gol não. O Gol, ele não vai chegar nos 100 e poucos mil no máximo, né? Não sei exato o preço. Mas se a gente for pegar, se eu não me engano, foi 2020. Em 2020 no Brasil foram vendidas 16 Ferraris e foram vendidos mais 600 mil Gols.
Vocês conseguem entender? Não é sobre o preço. Você pode vender um produto mais barato. Só que o problema é, esse é o produto certo que você tem que vender? Você está no nicho correto? Você está vendendo para as pessoas certas? Porque o Gol faturou muito mais que a Ferrari. Só que a gente pensa, pô, mas a Ferrari fatura muito mais em produto. Com certeza. Só que no geral o Gol faturou muito mais. Não tem problema. A gente tem a Gucci e tem a Havaianas. Ah, tá. É que a gente fala de tempo uma coisa. A gente tem a Gucci e tem a Havaianas. A Havaianas todo mundo usa. É o arquétipo do cara comum. Arquétipo eu não vou aprofundar. Eu sou especialista em arquétipos também. Arquétipos da personalidade de Carl Jung. Mas se eu fosse falar, a gente tem que passar umas 2 horas aqui conversando. Mas os arquétipos, eles são uma ferramenta para você ter autoconhecimento e poder atrair as pessoas certas. Por isso que eu sempre utilizo no posicionamento. Né? Nosso amigo também de branding, né? Também entende sobre isso. Mas por que é tão importante? O autoconhecimento, você se conhecer, você consegue entender qual o público que vai comprar com mais facilidade de você. Então, com os arquétipos, você consegue entender como se vestir, como você se comunicar, como criar uma senoide emocional. Se eu ficar falando toda hora no mesmo tom, vai chegar uma hora que todo mundo vai estar com sono porque vai estar cansado. Fala, pô, o cara não sabe o mesmo tom, vai começar a mexer no celular, vai começar a piscar. Mas aí eu começo a mudar a voz, as pessoas vão começando, opa, atenção, abaixou. Se eu falo de ferramentas, estou começando a falar de ferramentas, o pessoal vai ficando com mais sono, porque é um assunto chato. Depois eu começo a contar a história de alguém, o pessoal, opa, porque o brasileiro gosta de fofoca. Né? O brasileiro ele gosta de fofoca. Então, quando a gente fala de histórias, cativa demais. Quando você quer contar um assunto, junta o seu assunto com uma história, junta o seu conteúdo com história, as pessoas vão engajar muito mais. Porque se você simplesmente fala em cima de ferramentas, de benefícios, as pessoas não se interessam tanto, sabe? Respondido, que eu acho que eu acabei fugindo um pouco depois. Perfeito. Tinha uma pergunta também? Seu nome? Sérgio. Minha dúvida é quanto às questões de posicionamento. Eu quero fazer um teste, outro segmento. Eu já tenho algumas iniciativas dentro do mercado de inovação, tecnologia, só que eu queria fazer um teste no mercado mais tradicional. Como é que eu dou esse primeiro passo, quase que disputando, né? Saindo da minha língua original? Vou falar de exemplo, tá? Eu tenho muito cliente médico. Muito. No começo eu tinha medo, porque médico a gente já tem aquele cara arrogante e tal, egocêntrico. Mas graças a Deus os médicos que me contratam, 99% o pessoal é muito gente boa. E o médico ele passa muito por isso. Ele quer fazer uma transição de carreira, né? E a transição de carreira normalmente do médico, ou ele vai trocar de especialidade, ou ele vai sair de um escritório que ele está, ou ele está trabalhando para outra pessoa, ou ele é convênio e ele quer ir para o particular. Quando a pessoa sempre trabalhou no convênio e quer ir para o particular, é muito difícil. Porque as pessoas estão acostumadas a ir, entre aspas, de graça. Eu pago mensalidade, eu posso fazer quantas coisas eu quiser. Quando entra no particular, você tem que ter uma diferenciação muito forte. Você tem que agregar muito valor para a pessoa fazer com você. Então, quando esse mercado que você trabalha, você já está bem posicionado nele, hoje ele é o que paga suas contas, correto? Então, assim, a primeira dica que eu dou, nunca sai de um para o outro, não vai ouvir esses gurus da internet, queima a ponte, larga tudo e vai... Cara, você tem sua vida, não sei se você já tem namorada, esposa, mas você tem sua família, então não existe isso, queima a ponte, larga tudo e vai para outra coisa. Vamos fazer com calma, porque você nunca sabe o dia de amanhã. Se você já tem aqui uma carreira que você está sendo remunerado por isso, você utiliza a autoridade que você tem aqui e vê se você consegue transmitir os cases que você construiu, a prova social, para jogar aos poucos para esse outro trabalho que você vai fazer. Como que você pode fazer isso, entende? Eu trabalhei 4 anos com investimentos. Eu tenho uma empresa lá no norte, né, em Rondônia, em Porto Velho, de instrumentos musicais e sonorização, que não tem nada a ver com o que eu faço. Eu agora tenho uma empresa em sociedade que faz offshore, né, que são para as pessoas que não querem pagar imposto de forma legal, então abre empresa fora do Brasil. Isso as pessoas gostam muito, mas não tem nada a ver com o que eu faço.
Só que o que acontece? Eu uso a autoridade que eu tenho para gerar autoridade nessas outras áreas. Entende? Às vezes é mais difícil de você passar essa autoridade. Então o que você faz? Você vai meio que trabalhando em paralelo. É o famoso 80-20. Se você tem um bom dinheiro um bom dinheiro investido, um bom dinheiro guardado, você pode colocar 80% nesse novo ramo, que é o que você quer, e manter só 20% no antigo para você continuar levantando um dinheiro, ter caixa. Se você não tem dinheiro em caixa, aí é o contrário. Você mantém 80% no que hoje te dá dinheiro e 20% você coloca no novo negócio. Que você vai fazendo aos poucos isso. Até esse próximo aqui, ele pagar o antigo. Eu estava falando com um amigo ali, eu estava falando com ele, no ano retrasado, eu trabalhei 4 anos com investimentos, em diversas áreas. No ano retrasado, eu investi muito em jogos NFTs. Não sei se o pessoal que acompanhou Bomb Crypto e tal, foi um dos mais famosos. E em um mês eu ganhei praticamente $500 mil, assim que eu entrei, mas em 2 meses eu perdi mais 600 mil. Então eu perdi o que eu ganhei, perdi o que eu investi e perdi o que eu não deveria ter investido, entendeu? Eu praticamente fali em questão financeira. Não na parte de bens, mas na parte financeira eu perdi tudo que eu tinha. E como eu estava investindo muito, eu comprava muito no cartão. Aí o que aconteceu? Eu fiquei com um monte de coisa para pagar e sem dinheiro. Foi aí que eu entrei nos retratos. Mas eu passei um mês de depressão e depois, né, com Deus, eu consegui entender que foi a forma que Deus deixou acontecer aquilo para que eu entendesse que eu estava trabalhando por dinheiro. E esse não é o meu objetivo. E eu tive que perder tudo para eu poder entrar nos retratos. Tanto que quando eu entrei no retrato eu estava todo endividado, só que eu tinha cartão de crédito, né? Você não tem dinheiro, mas tem cartão de crédito, a borrada é grande, se você não se controla. Mas eu falei, cara, já estou lascado mesmo, peguei meu cartão, comprei a câmera, comprei as coisas, investi e comecei. E graças a Deus, como era algo que era um chamado meu, ajudar as pessoas com isso, eu consegui me destacar muito rápido. Entende? Só que ali eu literalmente comecei do zero. Eu não utilizei o meu case em investimentos, nas empresas, nada disso. Por quê? Porque eu estava com vergonha do que tinha acontecido. Mas, se eu tivesse feito na época do investimento, dava para eu utilizar. Como? Ah, mas é investimento em criptomoeda, em bolsa de valores, em ações. Como que você vai fazer para passar autoridade para a imagem? Bom, a gente fala de retrato, a gente fala de você se conhecer, autoconhecimento. A gente fala de posicionamento, percepção de valor. Você passar mais valor para as pessoas, elas vão pagar mais pelo seu serviço e seu produto. Então, aqui eu falo sobre investimento no que você possui material e aqui eu poderia falar sobre investimento em você. Porque o único bem que ninguém tira é o seu conhecimento. Isso aí mãe fala muito, né? Vai estudar, porque você pode perder tudo, mas conhecimento ninguém tira. Igual eu, quando eu me formei, minha mãe já sabia que eu não ia seguir engenharia. Mas ela falava pra mim, ó, se você for preso, você agora tem um diploma, entendeu? Tem um localzinho especial. Então, assim, é o otimismo, sabe? Mas é exatamente isso. Eu poderia utilizar do investimento também para transmitir a autoridade. Se for um ramo muito difícil, cara, vai fazendo em paralelo. Vai começando a fazer uma divulgação, vai começando a arranjar alguns clientes. Eu falo por experiência própria. Em retratos, para ter noção, meu primeiro ensaio não foi nem de retrato, foi de foto, eu cobrei R$50. O segundo foi 100. Aí o terceiro já cobrei 600. E eu mantive por 600 um tempo e fui subindo degrau por degrau. Só que assim, teve muitos ensaios que eu fiz de graça para treinar. Às vezes você vai precisar fazer alguma coisa dependendo do ramo que você está indo, entende? Só que assim, quando você for fazer esse trabalho de graça, você tem que levar coisa em consideração. Tipo, essa pessoa, ela está disposta a executar o que eu vou fazer para ela, ela vai ser um case para mim, entende? Eu vou ajudar realmente essa pessoa, ou eu só vou perder meu tempo e ela vai perder o tempo dela. Mas tem muitos que a gente chama de cliente hub, que é aquele cliente que às vezes até de graça vale a pena porque a gente conecta com muitas outras pessoas. Né? A própria Mari não foi de graça, mas por causa da Mari eu cheguei no Joel. E hoje eu tenho o Joel no meu portfólio e me ajuda muito, porque todo mundo conhece o Joel praticamente. Não todo mundo, mas muita gente conhece o Joel. E por causa do Joel eu cheguei no Flávio J. Não, Flávio J. Flávio J eu vacilei. Flávio Augusto, desculpa.
Flávio Jota é complicado. Por causa do João, eu cheguei no Flávio Augusto, cheguei no Caio Carneiro, entende? Então assim, vai trabalhando sempre nessa ideia do 80-20. Tem caixa? Tem um caixa bom guardado, pelo menos para 3 meses, caso você parasse tudo, dá para colocar 80% no novo negócio. Não tem, levanta a caixa no primeiro que você já está posicionado e vai trabalhando aos poucos no outro. E aí vai criando as estratégias para você estar escalando, entendeu? Poder acelerar esse processo. Alguém mais alguma pergunta? Assim, dicas em relação a essas estratégias para mudança de vídeo para onde buscar? Você já tem alguma ideia de outra coisa que queira fazer? Então, algo que me chama a atenção desde muito cedo, eu estou comentando com o Cris, na verdade já conhece, é no sentido assim, dessa preocupação socioambiental, sabe? De ter soluções, algo que agrida menos. Entendi. Porque eu tenho a percepção que, como bióloga também, né, que tudo está interligado. Então, modo como agimos, tem uma reação. Mas essa sua ideia de cuidado com o sócio, na parte do ambiental mesmo, socioambiental, você tem interesse em fazer isso na pegada mais ONG ou na pegada mais remunerada? Então, sabe o que eu pensei assim? Talvez, vou expor, talvez vocês me ajudem a clarear as ideias. Porque já existem produtos que são comercializados, assim, só que eu acho que a divulgação ainda é pouca, perto do valor que isso tem Com na certeza. redução da pegada, né? Do que está acontecendo. Talvez trabalhar nisso, na divulgação, de juntar esses produtos numa plataforma de algum modo para poder. Uma coisa que eu vejo que dava para você fazer, não sei como que é o seu tempo hoje, né? Porque tem questão do tempo também, ainda mais professora, mas eu acredito que no seu caso tem 2 pontos que tem que focar bastante. Um é network, conhecer as pessoas certas, que vão conectar com pessoas certas, e o outro é você começar a compartilhar o que você sabe e o que as pessoas estão esquecendo. Porque que nem você falou, eu mesmo, hoje, eu não vejo ninguém falar sobre isso. E olha que eu sigo muita gente, eu acompanho muita gente. Eu não vejo. Tu também não vê ou vaza? Eu falo sobre isso. Ah, tá. Então, você começar a compartilhar isso é muito importante. Às vezes um Instagram para isso, ou um canal no YouTube, sabe? Então, assim, você começa a compartilhar e você começa a dar visibilidade para a causa. E as pessoas, elas abraçam muito forte as causas. Por isso que quando eu vou criar um posicionamento, né, o pessoal conhece muito, não sei se conhece, mas a criação de movimento, que é chamado, que é você criar um grande ideal, criar uma causa para o seu movimento. No seu caso, essa proteção socioambiental. Então, você criar uma causa clara para as pessoas abraçarem a sua causa, entende? Então, você vai ganhar pessoas defendendo a sua mensagem, defendendo o seu ideal. Isso é muito importante. Mas por isso que essa construção desse ideal é muito importante. Porque você tem que ter claro isso. A clareza. E aí volta para a clareza. Igual eu. Eu tenho um que eu uso muito numa empresa nossa que é Start Legacy. A minha empresa se chama Start Legacy, que é o início de um legado. Então, o nosso grande ideal é o ID. Né? O acrônimo é o ID. Falo ID por causa de fazer discípulos, pregar o Evangelho de Deus e tudo mais, que eu gosto bastante. Mas o ID separado do acrônimo vira o quê? Identidade determina eternidade. Então, quando você descobre a sua identidade, você se torna eterno. Mas como assim eterno? Tá, não é bruxaria não, tá, gente? Quando eu falo eterno, é o quê? Tem pessoas que elas são eternas já. Por exemplo, Michael Jackson morreu, mas todo mundo sabe que é Michael Jackson. Eu tenho certeza que daqui 50, 100 anos todo mundo vai saber que é Michael Jackson. Steve Jobs. Porque eles deixaram um legado na Terra. Então, a questão de você ser eterno é você fez um impacto tão forte no mundo que as pessoas, você vai sair do mundo material, mas todo mundo vai continuar lembrando de você. E é você construir algo que mesmo que você não esteja mais cuidando daquilo, aquilo continua crescendo. Tem um cliente meu agora, que a gente está trabalhando, eu e o Vitor, com a Start, que é o Edu Grimaldi. Pouquíssimas pessoas conhecem ele. Alguém aqui conhece o Edu Grimaldi, Eduardo Grimaldi? Ah tá, senão ele já é... Mas quase ninguém conhece ele. O Eduardo Grimaldi foi o cara que fundou a Naja, que é a empresa número 1 do Brasil em esporte de luta. Naja, de kimono, luva de boxe e tudo mais. E ele trouxe o UFC para o Brasil. Então, assim, ele tem um case gigantesco. Em 15 anos, ele criou uma empresa do zero e transformou ela em número 1 do Brasil e terceira maior do mundo. Aí ele já vendeu a Naja, porque ele chegou num ponto que ele já tinha cumprido o papel dele com a Naja.
que a missão dele, o grande ideal dele era qual? É colocar a Naja no coração dos lutadores e na mente deles. A marca tinha que estar no coração e na mente deles. E ele conseguiu, tanto que ele tem centenas de fotos de pessoas que tatuaram a marca da Naja no corpo, sabe? Estilo Harley Davidson, assim, sabe? E a Naja, ela é uma marca muito forte. E ele vendeu e ela continua crescendo. Ela está batendo agora próximo, ela vai bater o bilhão dela no mercado internacional. E a Naja, ela está com 17 anos, para ter uma noção, ela tem 17 anos e ela está chegando próximo da Everlast, que tem 120 anos aproximadamente, ou seja, 10 vezes mais. Mas por quê? Porque ele construiu um legado. E hoje, ele, depois que vendeu isso, ele quer ajudar a subir a régua brasileira, da economia brasileira. Ele quer transformar a economia brasileira com o produto dele, com um método de gestão empresarial high performance. Então ele tem ele sabe engajar muito bem isso. E ele já deixou um legado e quer deixar outro. Entende? Mas é você saber trabalhar esse grande ideal. Qual que era o ideal na Naja? Colocar ela no coração e na mente de todos os lutadores. E qual que é hoje? Transformar a economia brasileira por meio do melhor método de gestão empresarial. Então, quando você define muito bem esse grande ideal, as pessoas começam a abraçar a causa. Entende? Porque não é só para ganhar dinheiro, não é só por um benefício ali, um benefício aqui. É por algo maior. O que a minha marca vai impactar o mundo? Quando a gente fala de Apple é think different. Posso ter falado errado, porque meu inglês é muito bom. Mas é pense diferente. Então, isso é o grande forte da Apple. Que são pessoas que pensam fora da casinha. Então, uma pessoa, quando ela quer se destacar, normalmente a pessoa vê uma pessoa usando Samsung, você não vai ver um cara que tem um Samsung defender um cara da Apple, um cara que protege a Apple, sabe? Da Samsung pode falar, mas ele não fala para proteger a Samsung, ele fala para criticar a Apple. A Apple sempre é o centro das atenções. Tem uns caras que matam por ela, defendem muito, tem uns caras que atacam ela. Por quê? É sempre os extremos, porque se posicionou muito bem, muito forte. Então, esse é o grande diferencial. A Nike, por exemplo, o arquétipo do herói Nike, ela tinha uma certa dificuldade, porque ela se posicionou absurdamente forte fugiu a palavra agora, mas nos jogadores, no pessoal do esporte mesmo, que é o mais fechado, se posicionou muito forte ali, só que ela não conseguia passar para o público geral. Eles estagnaram. Ela estagnou porque ela não conseguia ir para o povo. E aí, eles fizeram um estudo, contrataram um cara e começaram a estudar, pensar, e eles criaram uma frase que foi o grande ideal deles, que mudou tudo. Just do it, apenas faça. E eles mostraram que quando a pessoa compra Nike, ela pode ser quem ela quiser. Ah, eu admiro o Michael Jordan. Pô, tem um tênis do Michael Jordan, um Air Jordan. Compra o tênis e começa a treinar, vai ser igual a ele. Pô, beleza. Quando a gente pensa em academia, acredito que, se não todo mundo, 95% aqui, a gente pensa em academia, pensa em esportes, a Nike é a primeira marca que vem na cabeça. Porque ela soube trabalhar muito bem isso. Porque não é só por um produto, é por uma causa. É por um ideal. Por transformar a vida das pessoas. Que nem a Nike, just do it. Você pode alcançar o que você quiser. Apenas basta você fazer. Você acreditar e você fazer. Eu mesmo, quando eu engordei 24 quilos na pandemia. Então já teve 2 vezes que eu fui na Nike, comprei um monte de roupa e tá lá parado. Mas quando eu falava, agora eu começo. Aí eu ia na Nike comprava. Agora eu vou começar, de verdade. Eu tô nessa, mas não, tenho que começar, gente, sério mesmo. Mas eu compro as roupas lá. E não é por propaganda, não. E realmente, porque foi a primeira que eu pensei. Então, sempre que eu queria mudar, eu ia lá e comprava um monte de coisa na Nike e tá lá. Mas essa é a questão. É você entender esse ideal. É criar uma causa. Depois você começa a fazer conteúdo em cima disso. Que eu acho que aí é um ponto de partida muito forte. E você vai se conectar com as pessoas. Perfeito? E, claro, participe de eventos assim. Participe de eventos assim, porque o network ele abre muitas portas. E às vezes você vai achar uma pessoa que vai te conectar com a pessoa. Pronto. O Edu, esse meu cliente da Naja, a esposa dele é diretora da Penumbra na América Latina inteira. A Penumbra é de AVC, se eu não me engano. A Penumbra é a maior empresa de AVC do mundo. E ela é diretora da Penumbra na América Latina inteira. Ela estava agora, semana passada, com todos os Ministérios da Saúde, o Ministério da Saúde daqui, de outros países, de um monte de gente. Falando com as pessoas e convencendo, parece que o Brasil até aceitou agora, se eu não me engano. Não sei cadê o Vitor, foi, né? O pessoal do Brasil no Ministério da Saúde aceitou fazer um trabalho para o Brasil ser, acredito que o primeiro país
que vai começar a trabalhar em cima do AVC de forma gratuita. Porque o AVC, ele ataca muito mais do que problemas do coração. Só que a gente só ouve do problema do coração. Mas tem muito mais gente que morre em relação ao AVC. E as pessoas não se tocam nisso. E ela está fazendo um trabalho muito forte. E ela conseguiu juntar vários ministérios, conseguiu convencer o pessoal, e o Brasil vai ser o número 1 no mundo todo que vai começar a fazer esse trabalho de forma gratuita. Então, olha o impacto que ela conseguiu fazer. Entendeu? Mas ela tinha que ter a conexão com as pessoas certas também para chegar nisso. Perfeito? Pessoal, extrapolei um pouco o tempo. Espero que vocês tenham gostado, tá? O meu Instagram é esse aqui, eu sou o primeirinho aqui que eu desenhei. E qualquer dúvida, depois que vocês tiverem, a gente vai ter alguns momentos, né? Que é um local de network também. A gente conversa mais. E a primeira, acho que o mais importante que eu falei na palestra é: busquem a sua identidade. Busquem descobrir quem vocês são, porque depois tudo fica mais claro. Tudo tem a ver com a clareza. Quando você tem clareza do que você faz, quem você ajuda, você consegue passar isso com facilidade e você vai ser remunerado realmente como você merece. Perfeito? Obrigado, pessoal. Foi um prazer estar com vocês. Ah, não sei, eu tenho que chamar? Como é que é? Felipe! Me assistiu um pouquinho, Felipe. E agora o grande Luan LG pra vocês. Salva de palmas, pessoal. Galera, bora lá. Vamos continuar aqui. Quem aqui ainda... vou perguntar primeiro, na verdade. Quem aqui conheceu alguém hoje? Levanta a mão, por favor. Ok, deixa eu ver. Conheceu. Agora levanta a mão, porque foi muita gente. Levanta a mão quem não conheceu. Acho que vai ficar mais fácil. Quem não conheceu. Ok, vem. Vocês são sócios, né? O Sérgio também não conheceu. Vem de vocês aqui, por favor. Vamos trocar uma ideia aqui rapidinho.